Sejam bem-vindos ao Portal Brejinhos. Aqui vocês vão acompanhar histórias, cultura e negócios de Oliveira dos Brejinhos, o palco da nossa gente e a vitrine dos nossos empreendedores. E esse canal também é seu, por isso os nossos pedidos são: já segue o canal, comenta, compartilhe para que mais gente chegue com a gente. E um pedido muito importante: se você quiser se tornar um apoiador ou um patrocinador oficial do nosso projeto, os nossos contatos estão na tela. O nosso primeiro entrevistado é um brejinhense de alma, escritor, compositor, líder religioso, secretário municipal de saúde, pai, esposo, irmão e filho do seu Samuel e da Dona G. Com vocês, o escritor do livro Noite Livre, que é o tema da nossa entrevista, Cid Clay Leite. Seja bem-vindo e muito obrigada desde já por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu agradeço, espero que todos estejam bem. Gostaria de inicialmente parabenizar pela iniciativa, pelo trabalho. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Amém. Amém. Como vocês podem ver, já está aqui na mesa, né, o livro, e a gente vai conversar nessa entrevista e a gente convida você para acompanhar esse bate-papo. E a gente está muito feliz porque, como eu falei no início, é a nossa primeira entrevista e é um brejinhense de alma. Aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que você chega até Oliveira dos Brejinhos. Bem, eu vim para Brejinhos em 2005, eu sou paulistano de origem, e eu fiz o papel inverso que geralmente se faz. Ao invés de sair do interior para a capital, eu vim da capital paulista para o interior. Meus pais tiveram o discernimento à época de vir. Meus avós eram vivos, então tinha também toda essa questão de ajudar, de cuidar deles, que são ali do setor do São Bento, aqui da Serra. E eu vim para cá junto dos meus pais, e aqui a cidade me acolheu, aqui a cidade me recebeu, eu passei no concurso, eu casei, minhas filhas nasceram, então eu criei raízes em Brejinhos. Hoje eu tenho mais tempo morando em Oliveira dos Brejinhos do que mais tempo que eu morei em São Paulo. Eu vim para cá com 18 anos, né, e há 20 anos, 21 anos nós já estamos aqui em Brejinhos. Você tem uma coisa muito comum comigo também, né? Esse brejinhense de alma, é a mesma história aí também, acho que eu já tenho mais tempo aqui do que fora, e a gente fica muito feliz de perceber que esse brejinhense de alma vai construindo muitas coisas, né? Ao decorrer da vida, e tudo vai se encaixando. A origem, São Bento, como você falou, dentro de Brejinhos, então a nossa origem começa muito antes da gente nascer. Exato. E aí o sangue puxa, a cultura puxa, e aqui você fez então o seu palco, né? O seu lugar. Sim, nós tínhamos o costume de vir, nas férias do meu pai, nós tínhamos o costume de vir a Brejinhos, mas nós sempre ficávamos lá na Serra, então eu conhecia pouco da cidade. Mas o calor humano baiano, calor humano brejinhense, é algo que realmente acolhe e abraça, e a gente acaba ficando quase que preso, sem querer sair, porque é uma cidade abençoada. E ao mesmo tempo traz um pouquinho da nossa terra natal, onde a gente fez a primeira existência, né? Sim. Isso vem junto também. E aí você traz isso na sua mochila, na sua mala, para agregar também para o município. É assim que a gente constrói as diversas culturas, né? Essa mistura que acontece lá e também acontece no Nordeste, nas regiões. Exato, essa diversificação, né? Essa comunhão que há entre os povos. Isso é benéfico para a comunidade em que nós estamos residindo. O paulistano, ele sempre vai estar presente. Né? Até hoje eu converso com uma pessoa ou outra pessoa me pergunta: sim, mas você não é de Brejinhos? Às vezes por um jeito de falar, um trejeito. Eu acho isso muito bonito, porque a gente mistura os dois sentimentos. A gente não se torna somente como as pessoas daqui são. A gente traz aquilo que a gente é também. Eu tenho certeza que essas duas identidades estão aqui também, né? De alguma forma. Com certeza. Elas se misturaram e deram origem e resultado a este trabalho que trouxe uma alegria, porque em off nós conversávamos sobre crianças ter sonhos, né? E eu também tinha sonhos, e quando nós conseguimos alcançá-los, isso traz uma alegria muito grande, e poder também agora no nosso papel influenciar e contribuir com os sonhos de outras crianças. Com certeza. E a gente falava então sobre esses sonhos, já que você pegou nesse ponto dos sonhos, o que te motivou
a escrever esse livro? Onde veio a ideia? Como surgiu? Eu sei que você falou assim, de sonhos de criança, né? Com certeza é uma história imensa, mas como é que você podia trazer pra gente um pouquinho dessa motivação que foi escrever ele? Desde muito cedo eu sempre gostei de expressar sentimentos pela escrita. Não somente os meus sentimentos, como de histórias que eu escuto e me impactam, eu gostava de escrever. Mas eu nunca tive muito acesso à literatura. Diferente, né? No nosso tempo não tinha, né, a internet como hoje, e as bibliotecas eram de difícil acesso. Eu fui ter acesso à literatura já no ensino médio, e confesso que nem gostei tanto de início. Mas minha casa era uma casa que falava muito de romântico, de temas românticos, porque meu pai é um fã de Roberto Carlos, então o vinil tomava conta lá de casa. E eu cresci com essa ideia de uma expressão mais romântica. Só que aí eu fui confrontado, enquanto ainda na infância, com o rap nacional brasileiro. Racionais, Expressão Ativa, RZO, enfim. E eu achei muito interessante você conseguir... uma identidade mais lá, né, do Sudeste. Isso. E esta ideia de você conseguir se expressar questões sociais através de uma letra, posteriormente virou música, isso fez muito parte da minha vida. E eu falei, eu quero um dia também poder fazer isso. Eu quero também poder aguçar a ideia dos outros. Mas eu vi que não era tão simples, eu vi que não era tão fácil. Chega na juventude, entra uma ideia mais de rebeldia, eu meio que abandonei tudo, joguei o que eu tinha escrito tudo fora. Até entrar no curso de serviço social, já aqui na Bahia, que aí eu resgatei esta ideia de uma escrita mais social, e tive a oportunidade de poder escrever o Noite Livre. Então a gente vê que é uma motivação eu costumo falar que é muito de dom, vocação, que a gente nasce com um pouco disso, né? E tudo aquilo que a gente vai vivendo vai só complementando. Exato. Aquilo. É como se a alma da gente fosse buscando por algo, mesmo sem alguma ação nossa, né? Involuntariamente as coisas vão acontecendo. A gente pode observar que tudo que acontece na vida da gente vai sendo oportunidades. Às vezes a gente tem aquela ideia do aluno quando está aprendendo fórmula de Bhaskara, que fala, eu nunca vou usar isso na minha vida. Mas tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive, serão experiências que, numa dose menor ou numa dose maior, elas vão ser usadas em algum momento e de alguma forma. Eu acredito e essa nisso junção, também. essa soma de tudo que você ouve, de tudo que você vive, é que vai nos formando. E ao ponto que vai nos formando, nós também vamos impactando o local onde nós vivemos. É isso que eu acredito, a ponto de é a soma dos conhecimentos, das experiências, das igualdades, que vai fazer com que a gente possa produzir o melhor dia possível, ainda entendendo que aqui não será o céu, mas o melhor dia possível para nós podermos viver. E quando a gente fala de motivação para fazer algo, você trouxe 2 pontos que eu acho que são muito importantes, até para quem está assistindo a nossa entrevista, acho que são coisas fundamentais para a juventude, para a primeira infância. Eu acho que a primeira infância é o momento que ela constrói grande parte do adulto que a gente vai ser. Sim. E 2 coisas que você citou aí que me tocaram muito, que é a questão familiar e a questão do processo de rebeldia, né? Sim. E a gente às vezes acha que esse processo de rebeldia da adolescência, da juventude, ele é desnecessário, mas não. Até isso é um complemento, é uma coisa que realmente faz a diferença. E essa coisa do dentro de casa, você foi falando, eu fui lembrando das minhas referências. Eu acho que todo mundo tem uma referência da primeira infância, uma referência de alguma coisa que lembra, que trouxe isso, né? E todo escritor, ele nasce meio que escritor, né? Já vai fazendo coisas. Aí eu fico me perguntando, o que será que tinha nessas coisas que você escrevia que você jogou fora? Era uma visão ainda bem utópica de mundo. E claro, que infantil ainda de mundo. E a mudança que a gente tem quando vai para a fase adulta, acho que é a diferença. Às vezes a gente sonha, tem muita diferença, né? De sonho e fantasia. Sim. Eu acho que a gente chega nessa fase também de diferenciar. Eu me arrependo muito de tê-los jogado fora, claro. Tenho saudade daquela visão de novo utópica, porque via o mundo com muito mais cores do que depois como a gente vê, depois de crescer, de amadurecer.
tinha muita mais fé, muita mais confiança no homem e conseguia, às vezes, enxergar coisas que hoje eu luto muito para conseguir ver. Mas também, como eu disse, contribuiu, porque esse choque, né, de sair deste mundo infantil para o mundo adulto, de compreender melhor as complexidades da vida, esse choque também me ajudou para que eu pudesse ter a maturidade ou pudesse encontrar ambientes que talvez eu não encontrasse também antes. te dizer assim, talvez como ponto de cura, eu acredito que tudo que a gente escreve, mesmo que a gente jogou fora, aquilo ficou dentro da gente. Isso é verdade. Porque saiu da gente, né? Verdade. Não tem como ser apagado. E com certeza isso está aí, foi colocado em algum momento em outras questões. Exato. A nossa terceira pergunta, para quem está nos acompanhando, eu acho que todo mundo teve um pouco disso na infância, na adolescência, os primeiros livros, os primeiros escritores, né? Todo mundo que gosta de ler, de alguma forma, traz isso. Eu fui muito adepta das histórias em quadrinhos, das revistas, eu gostava muito, acho que isso diz muito, né, sobre o que eu faço hoje em dia, mas também gosto muito de livros. E quando você falou aí anteriormente, eu guardei isso aqui para a gente falar, sobre que na adolescência, na juventude, a gente não consegue ter muito essa paixão por literatura da forma que a escola às vezes traz, né? Eu tenho lido muitas coisas sobre isso, que essa mudança precisa acontecer, né? São livros que não causam muito interesse ou são apresentados de uma maneira que não causam interesse, eu acho que é a apresentação em si. Aí a gente queria saber se você tem algum livro ou algum escritor que tenha marcado essa sua trajetória, ou te apresentou, né, para o primeiro livro. Nem sempre aquele que marca é o primeiro livro, né? Mas alguma coisa nesse sentido. É interessante, Cristina, porque assim, eu não tenho um autor na minha infância ou na minha juventude que traga assim, um potencial muito grande. Eu lembro do Veríssimo, que eu li na escola, que a professora obrigava a gente a ler, era obrigatório a ler, e ele trazia umas histórias incríveis, eu achei muito interessante. Mas a verdade da leitura social, ela mexeu mais comigo do que propriamente os livros que eram apresentados na escola. Legal. Como você falou, muito pelo jeito que era apresentado. Enquanto, vou de novo pegar, enquanto nós estávamos uma juventude muito marcada pelos Racionais, por exemplo, aí eu chegava na escola, eu tinha que ler o Cortiço, eu tinha uma certa dificuldade com aquilo, né? Por erro meu, às vezes até da escola, enfim, mas coisa que hoje, por exemplo, eu sei que algumas letras já estão sendo estudadas, né, até em vestibular, né, no nosso tempo. Eu acho que esta ideia de você conseguir fazer com que o ambiente escolar reflita o que as pessoas estão vivendo na atualidade, sem, claro, abandonar os clássicos e tudo que foi construído dentro da literatura, eu acho muito importante. Então, eu pegava as letras das músicas, eu pegava a construção de animes, Dragon Ball, que todo mundo sempre viveu, eu sempre olhava como que esse cara construiu isso. Como que ele desenvolveu essa história para alguém poder desenhar, claro. Os gibis, como você citou, Turma da Mônica e outros também de super-heróis, eu acredito que isso me marcou de uma maneira muito forte no sentido de como que o cara pegou o sentimento que ele tinha, às vezes de revolta, às vezes de raiva, às vezes de amor, de paixão, e transformou isso em música, em desenho, num gibi. Arte, né? Como que ele fez isso? De maneira que eu, sem conhecer o sentimento dele, eu consumo e eu consigo imaginar o que o cara sentiu. Isso para mim era o que era o incrível da questão. Você já se sentia ligado à arte, você já entendia que aquilo ali era arte, não era uma coisa muito comum. Assim. Exato. Eu gosto muito quando você fala sobre essa questão da realidade, que é isso que a gente está falando, né? Sobre essa questão da forma que é apresentada a literatura, a leitura em si, né? Como um todo. E é bonito isso, quando os professores, ou quando a casa da gente, ou quando a gente mesmo vai descobrindo uma forma que se conecta com a gente, né? Aquilo que... E você falou isso aí, eu fiquei lembrando, em casa, né? A minha irmã, ela sempre gostou mais de livros mais, assim, mais adultos, né? E tal. E eu era essa que lia gibi, né? O primeiro livro que eu consegui ler todo foi Asterix e Obelix, que essa importância, né? De ler aquilo que se identifique, aquilo que faz parte para a criança, porque assim começa,
E aí vai descobrindo outras coisas. E a gente tem esse negócio muito na literatura de, às vezes, achar que só aquele autor tal é mais importante do que aquele outro livro que é de cotidiano, que é de história e quadrinho, né? E todos são importantes para a construção, né? Tudo isso marca de alguma forma. Eu tive um, na verdade, já até mais maduro, que foi o pastor Martin Luther King, pastor batista americano, que ele escreveu I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, que foi a sua última pregação antes de ser assassinado. E se você pegar hoje, ela está disponível na internet, você lê aquilo, você fala, rapaz, o cara pegou a fé cristã dele, o cara pegou a luta racial que ele vivia, ele colocou numa pregação de maneira que ele prega Bíblia, mas você consegue ver o quão ele está mexido com a questão social que ele está vivendo. Isso é incrível. E hoje tem inúmeros livros, né, de Martin Luther King que fala dessa vivência dele. E isso traz uma marca, para mim, muito grande. Claro que histórias e fantasias também, mas isso aí me marcou demais. Quando a gente escolhe para uma primeira entrevista do canal, a gente traz essa temática sobre livros, né, sobre leitura, é justamente pensando numa época da vida em que a gente está falando muito do digital. E eu sou uma pessoa que eu acredito, o nosso objetivo aqui também acredita que tudo é um pouco importante. Sim. E a nossa base formativa, né, vem muito disso, dos livros, e nada que a gente tem digitalmente hoje seria se a gente também não tivesse essa primeira base. E eu queria que você, de alguma forma, nos passasse também o seu pensamento sobre essa implementação ainda dos livros, do quanto é válido isso para você, como você enxerga isso? Eu ainda sou defensor do livro físico. Reconheço a importância da inclusão digital e de que é a nossa realidade. Não é nem mais nem o futuro, é a nossa realidade. Eu comprei um leitor digital, ele está lá comendo poeira lá na estante de casa, porque esta ideia de voltar, de marcar e tal, do cheiro do livro novo. E desconectar também, né? Isso. Eu acho que o livro ainda te transporta realmente. Várias viagens a gente faz, internacionais. Exato. Então, é muito importante a inclusão, a inserção digital, mas sem abandonar o nosso velhinho impresso, porque ele ainda cria um sentimento, um vínculo de sentimento com o acontecido, com o lido, eu acho que ainda de um valor maior. E além da importância da gente trazer o escritor, vamos falar da estrela também da entrevista, né? O Noite Livre. O Cid trouxe algumas obras aqui pra gente e trouxe um livro também já aberto. Eu lembro que quando você lançou, você também me presenteou com um, eu lembro, e a gente também fez uma campanha, né, para venda, foi umas coisas assim, eu lembro muito. E tanto quando a gente pautou para fazer essa entrevista, isso me veio logo à mente, né? Quem que a gente traria? E eu lembrei desse livro, da importância, a pauta que ele tem. Aí agora a gente queria que você falasse um pouco sobre esse processo, né, até chegar nessa pauta que é tão importante falar, que é a pauta racial, da cultura negra, de tudo isso que a gente vive, e você é uma pessoa de lugar de fala para isso, né? Queria que você falasse um pouquinho desse processo e depois também nos dissesse se você tem alguma poesia favorita. Então, apresentar um pouquinho, né, do seu livro. Para que eu escreva, eu preciso sentir. Tem que ter sentimento, às vezes meu, às vezes de outras pessoas, como eu disse. O livro ele foi escrito durante a pandemia. Então, era tanto sentimento ao mesmo tempo de tantas pessoas, entre medos, receios, a dor da perda, a dúvida do amanhã, a esperança da solução. Tudo isso mexeu demais comigo e eu não consigo dizer qual ponto foi que eu comecei a pesquisar mais sobre o tema do racismo e as coisas, exemplos e testemunhos, inclusive brejienses, começam a vir à mente, e o que a pergunta que me trouxe desconforto foi justamente: você acha que o racismo não existe mais? E aí eu falei, não, talvez em algum local ainda exista, mas no meu ambiente acho que está mais tranquilo. Então eu tive acesso a uma criança brejiense e a outros casos brejienses, onde as pessoas ainda sofriam, ainda ficavam caladas, né?
e isso me indagou a ideia da escrita. E aí eu voltei a escrever, voltei a rever algumas questões, a criticar-me em algumas questões, a ponto de, né, eu acho que durante um período de 6 meses, eu acho, eu me dediquei a escrever, eu me dediquei a expressar, sim. Isso fala muito de uma juventude muito urgente, né? E que grandes coisas levam tempo. Sim, o pessoal, hoje nós temos a cultura do fast food, tudo para ontem, tudo para hoje, para agora, né? E não é assim, a vida real não é assim. Eu escrevi e eu não escrevi dizendo eu vou fazer um livro. Eu escrevi na ideia, eu vou pôr esse desconforto para fora na escrita. E ao concluir o livro, navegando pela internet, eu vejo um edital da editora Tomai um Poema, falando, mande o seu original e aqueles que forem escolhidos nós vamos abrir para pré-venda, que era a estratégia, até hoje ela usa dessa estratégia na qual escritores que não têm como custear o livro, sim, você faz a pré-venda e eles vão lançar o livro com base no tanto de livros que você vendeu. Legal. Né? Então, a ideia da campanha ela foi muito benéfica. Tem muitas editoras que ainda fazem isso. Sim. E eu vejo isso no Instagram, nas redes sim, sociais, essas divulgações. Então, quando eu mandei o original, eu mandei até... Que legal saber que é real, que funciona sim, mesmo, funciona, né? funciona. A gente fica com a dúvida, às vezes, ali. Nessa, por exemplo, eu já lancei 2. Então, funciona. Né? É real, o pessoal é sério. Não posso garantir por todas. Mas como é que você fez? Mas é uma via para quem tem esse sonho, às vezes não tem as condições para fazê-lo, enviar durante a abertura do edital e eles vão avaliar e vão dizer se se foi aprovado ou não. E mesmo quando não desistir. Que é a ideia de não escreva para postar ou não escreva para divulgar. Escreva para se expressar. Tem quantas poesias desse livro, Cid? Esse aqui, se não me engano, são 50. Não vou usar da minha memória, porque ela já não é mais essas coisas todas. E até o designer é muito legal essa questão, né? Porque tipo, a gente tem aí as folhas tanto pretas, negras, brancas, isso. Legal. A ideia foi justamente essa. Isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu peguei ele pela primeira vez. A construção visual também para impactar sobre o que estava sendo dito. Que legal. E tem alguma poesia favorita? Eu tenho muitos xodós, muitos xodós mesmo. Seus filhos. E aí elas sempre mudam de tempos em tempos. Hoje eu estou muito na 40, o mito da liberdade, né? Que ela vem contar a história do negro encontrando uma moça. Então, inicialmente parece uma história de amor, mas ao final ela se apresenta, prazer, meu nome é liberdade. Então você compreende toda aquela história, onde ele diz que ele de longe achava que a moça era de um jeito. Quando ele chega perto, ele vê que era de outro. Mas ela continua muito bonita. Mas agora não é mais só para ele. É também para os outros. Aí ela não disse nada, a não ser seu nome, prazer, me chamo Liberdade. Deixa eu pegar ele aqui um pouquinho, só para mostrar para o pessoal que está acompanhando. Isso que a gente falava das páginas, olha. A gente tem as páginas pretas escritas em branco e as brancas escritas em preto. Que legal. E eu gosto muito da maneira com que o Cid escreve nesse livro, porque são muito fortes as frases. São frases que te prendem. Você começa lendo a primeira poesia, você quer saber do que está falando no final. Se é da liberdade, se é do amor. E a forma que ele traz dores. Eu sou adepta também muito a acreditar que a arte ela é feita para isso, para a gente expressar a dor. Sim. E a dor ela é um sentimento, não deixa de ser. Sim. E para a gente também viver pensando que não é uma coisa que a gente vai poder passar por ela, né? Passar a vida sem sentir dor. Exato. E transformar essa dor, ressignificar de alguma forma, que eu acho que foi isso que você fez aqui, né? Exato. E aí a gente tem aqui uma pauta que eu acho que é muito importante falar também, né? Embora você tenha conseguido essa forma de publicação através de um projeto social de uma editora, existem as dificuldades que um escritor enfrenta. Quando a gente fala, se for, além do custo financeiro, que já se fosse fazer, né, em relação a custear o projeto, mas eu queria que você falasse também dessa dificuldade no sentido de, foram 6 meses para escrever, você não teve aquela coisa que muitos escritores que a gente conhece famosos têm, que é fazer um ano sabático, hibernar ali e ficar só naquilo ali, né?
com certeza você não teve esse. Não. Teve que adaptar a tudo que você fazia, a sua rotina, os seus outros trabalhos, né? A família, como é que foi isso? Esse livro ele foi escrito por pedaços. Já teve, enquanto eu estava na Secretaria de Saúde labutando com as questões de Covid, já teve vezes de eu levantar e falar, ué, isso é legal. E eu ir correr para minha sala e anotar para não esquecer. Se a gente não anota, parece que a gente perde um braço, já foi. assim, um membro. Como é que pode acordar à noite com algum filme assim na minha mente? Eu falo, isso tem a ver também com a minha realidade, vou escrever e tal. E foi pouco a pouco, porque realmente há uma dificuldade. Você não tem dificilmente um investimento, uma estrutura que você consiga se retirar para se dedicar exclusivamente a isso, não tem. Você não tem nem mesmo muito apoio. Apoio que eu falo, inclusive foi uma das causas de ter me feito parar de escrever. Foi o ano de lançamento dele? 2020. Foi uma das causas de ter me feito parar de escrever, 23 na verdade, né? O lançamento. Aí a escrita ele pega ali 2020 para 2021. Ter me feito parado de escrever na época foi, eu escrevia e eu não escrevia para ninguém. Ninguém queria ler. Ninguém quer ler livro. O livro se tornou algo difícil. Existem aquelas pessoas que gostam de livro e tem aquelas que não querem ver um livro perto. E eu senti como eu estava desperdiçando meu tempo. Então, você tem a dificuldade de você conseguir se dedicar a um projeto de escrita e a dificuldade de quem consome esta escrita, que são dificuldades superáveis. Primeiro, não escreva, bom você falar isso. Não escreva pensando no quão aceito ou popular a sua escrita vai ser. Muitas vezes você só vai conseguir com aquela escrita se comunicar com uma pessoa, mas já é o suficiente. Uma vida é inestimável, uma vida não tem valor. Se porventura Deus abençoar e isso ficar amplamente conhecido, amém. Se não, você conseguiu se comunicar com aquela criança lá no fundo de um bairro e ela gostou do que você escreveu, você já vai ter sido o autor de maior sucesso possível. Legal isso. E acho que só a base que você fala que foi de realidade de crianças, né? É sinal de que a pauta racial ela é uma conversa para a vida inteira. Sim, sim. O racismo é algo que impacta nós adultos, impacta. Só que a gente já tem certa experiência, a gente recebe, labuta, joga fora e segue vida. Mas crianças e jovens não. Sim. Às vezes você pode destruir um sonho de uma criança simplesmente porque ela ainda nem se enxergou como negra. E a forma de ver beleza, né? Que a gente tem muito Exato. isso. De que a beleza é algo de olho azul, de olho verde, loiro e branco, né? Exato. Na minha infância, logo a primeira infância, nós tínhamos amigos, né? Faltou ter amigo verde e azul, mas era uma grande mistura. Então a gente não via muita essa distinção. Mas logo, crescendo um pouquinho mais, começamos a perceber que tinha algo diferente. Cid, eu queria que você também me contasse ainda nessa pauta, que você falasse com as pessoas que estão nos acompanhando, se ainda vale a pena escrever um livro, os aspirantes escritores, qual o conselho também que você daria? Vale a pena. Não desista do seu sonho. Eu tenho um sonho, pegue ele e coloque em prática. Nós não sabemos o quão benefício vai trazer hoje, ou amanhã, ou porventura muito à frente. Mas um sonho, ele deve ser colocado para ser vivido e deixar de ser apenas um sonho. E a gente vai chegando ao final da nossa entrevista com o Cid Clay Leite, né, o autor do Noite Livre. A gente tem alguns exemplares aqui na mesa, né, Cid? E aí eu já queria que você falasse para as pessoas que se interessarem em ler o Noite Livre. A gente quer também aqui incentivar e convidar, porque a gente traz você aqui não só por ser essa pessoa inteligente, culta, acho que um ser humano que traz muitas referências para a juventude como exemplo. Obrigado. É muito legal. A gente senta aqui para conversar, dá vontade de ficar fazendo, né, mais 55 perguntas. É sempre muito bom encontrar alguém que acredita na educação, que acredita na leitura, no poder que tem isso para as pessoas. E a gente quer desde já que você procure também o Cid, né, e os pontos de locais ainda onde pode encontrar. É possível, Cid, ainda? Sim, eu tenho alguns exemplares na Farmácia Mendonça,
na loja Dona de Casa, ali em frente ao Colégio Vila Maria, comigo também, através do Instagram, @CidClayLeite, também é possível. Se tiver dificuldade, fala com a gente também, que a gente indica o caminho, né, para dizer que vale muito a pena pela pauta, não só por ser um livro, pela questão de que é tão importante a gente incentivar as pessoas a lerem, mas pela pauta racial, que é muito importante, e acho que não só para quem passou por isso ou passa por isso, não só para pessoas desse lugar de fala, mas para que a gente possa também ampliar o diálogo, né, ampliar a conversa cada vez mais sobre isso em forma de arte, em forma de poesia. E para quem tem muita dificuldade de pegar um livro, né, e ler inteiro, acho que o livro de poesia é super indicado. Você pode ler uma poesia hoje, uma poesia amanhã, né, Cid? E aí vai nesse sentido. A gente quer também levantar que o Cid, ele tem outros trabalhos, tem outro livro já lançado, que é o Querigma. Isso. A gente não vai pedir para ele falar do Querigma, porque a gente quer trazer você de novo. Maravilha. Para a gente falar do Querigma. E quem quiser conhecer também o segundo livro dele, é só acompanhar o Cid também nas suas redes sociais, né? E a gente sabe que você também é compositor de músicas, tem aí, né, tem aí também os seus canais com as letras, as suas composições de fé, de cultura, de coisas que são tão importantes também para a construção humana. A gente queria te parabenizar pela essa construção humana que você fez desde a sua infância, da sua casa. E a gente espera que as pessoas que assistirem realmente consigam tirar alguma coisa de agregar de valor, eu tenho certeza que sim. Obrigado, eu agradeço essa oportunidade, isso é vivendo uma fantasia. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe a vida de vocês. Né? A gente falou muito sobre dores hoje, dores são passageiras, se não aqui. E superáveis, como você falou. Não vou esquecer disso, já levei isso para mim. Passageiras e superáveis, se não aqui totalmente, nós temos um local guardado, construído em Cristo Jesus, onde não vai ter mais dor nenhuma. A gente segue caminhando no exemplo do amor dele para viver e fazer o melhor uns pelos outros. E o nosso pedido é que você assista, né, até o final da entrevista, que você comente o que você achou da entrevista, o que é que você mais gostou. Deixe os parabéns aqui para o Cid também, que ele vai ler todas as mensagens depois. Se você já leu o livro ou for ler também, comenta qual foi a poesia que você mais gostou, deixa aí nos comentários. Compartilha esse link para que todas as pessoas saibam, né, que a gente tem um escritor em Oliveira dos Brejinhos, tem um compositor, tem um ser humano assim que é capaz de traduzir, né, as suas dores, as suas vivências para a arte. Então a gente queria também deixar esse abraço para demais escritores. Eu sei que a gente tem outros escritores em Brejinhos, a gente espera que vocês também estejam em algum momento aqui com a gente. E agradecer você que assistiu e já sabem, né, gente? Compartilhar a entrevista, assistir, divulgar, isso vai ajudar muito para que o canal Portal Brejinhos continue em funcionamento. E vai ajudar muito também se você for o nosso patrocinador oficial. Não esqueça os nossos contatos mais uma vez aí na tela para você também trazer o seu produto, divulgar a sua marca e também nos ajudar a construir essa ação, que é uma ação social, né? Que traz a gente tentando levar um pouco mais de cultura para a nossa cidade. E acho que um dos maiores objetivos desse projeto, Cid Clay, assim como a gente está trazendo você, é mostrar esses diamantes, esses cristais, vamos colocar no nosso lugar, né? Esses cristais que nós temos aqui, tanta gente que faz tanta coisa legal. Muitos. Brejinhos, a verdadeira fábrica. É isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.